Pra você, tá bom? Olha, a bomba que vai chegando nos bastidores do SBT, inclusive uma notícia muito triste que tomou conta de São Paulo hoje. Acho que o Brasil inteiro viu um avião que caiu numa das principais avenidas ali na região da Barra Funda, entre a Barra Funda e a Água Branca, que são regiões muito importantes da capital paulista. Esse avião, ele acabou caindo na manhã de hoje, matando 2 pessoas e por muito pouco não provocou um acidente ainda maior, por uma sorte ali, com algumas imagens até que a gente viu que foram divulgadas no início ainda dessa manhã. Nossa, são imagens assim que me deixaram chocado, São cara, muito de verdade. fortes, né? Muito forte. E a gente até comentava no bastidor aqui sobre como que essa queda de avião poderia ter causado um número ainda maior de mortes se o sinal tivesse aberto ou se o avião tivesse ido um pouco mais, alguns metros, né, para o outro lado, porque os carros estavam todos parados ali no sinal na hora, né? Então realmente foi uma situação assim que eu acredito que deva ter sido o piloto, né, que conseguiu tirar ele daquela parte ali onde estava cheio de carros. Ia ser realmente uma situação ainda mais grave do que a gente viu na manhã de hoje, Daniel. E claro, como você bem trouxe, né, sobre essa situação, a cobertura de toda a imprensa sobre isso, a Record mandou o Gotino para lá, né, a Globo derrubou programação local para fazer a cobertura, como é de praxe. E aí o que acontece? A gente sabe que o SBT tem o jornalismo pela manhã também, né? Eles fazem ali o Primeiro Impacto, a gente sabe, e o Datena ele apresenta no final da tarde, no Tá Na Hora. A gente sabe muito bem como que tá estruturada essa grade. E na Band, o Datena, ele tinha essa, digamos assim, liberdade de entrar em qualquer horário da programação que acontecesse alguma coisa urgente, né? Não é à toa que o nome do programa dele na Band era Brasil Urgente. Sempre que acontecia alguma coisa fora do script, o Datena aparecia. Só que no SBT, o buraco é mais embaixo, pelo que parece, tá? Porque a queda desse avião, gente, gerou uma crise dentro do SBT, já que o Datena é acostumado a ser convocado para as grandes coberturas, e ele chegou no SBT às 9h30 da manhã, e foi informado, de acordo com informações do Daniel Castro, do Notícia da TV, e também do Flávio Rico, do portal Léo Dias, de que Marcão do Povo estaria dando um chilique para não ceder o horário e que ele só entraria no ar às 11 da manhã. Sem camarim e sem paciência, Datena pegou o carro dele e voltou para casa pouco depois das 10 da manhã. Milagre que ele não entrou na Band, né? Fazer o plantão da Band. Como a gente já viu isso acontecer na época lá da Record, né? Ele deixou a Record por muito menos, né? Foi embora da Record, mandou um até qualquer dia, e hoje é sexta, inclusive, não sabemos até se ele vai... como é que vai ser essa apresentação. Saiu até dizendo, se me quiserem eu volto, né? Será que ele volta? Olha isso, né? A gente já viu ele ali dando patadas no ar na produção, né? No começo parecia que tava às mil maravilhas, mas depois a coisa foi, parece que esquentando, né? E ele já começou a dar algumas patadas na produção. Algo que você sempre criticou aqui, principalmente bem mais do que eu até, falando sobre isso, a forma como ele trata a produção. E agora a situação é que existe uma rixa, aparentemente, entre Marcão do Povo e o José Luiz Datena. Marcão do Povo, gente, apresenta o jornal até às 11 da manhã. E das 11 até 1 da tarde, o Primeiro Impacto é apresentado pela Daniele Brandi. O Datena saiu de casa acreditando que ia entrar no ar imediatamente, mas ao chegar na emissora, teria esbarrado com a resistência do apresentador do Primeiro Impacto. De acordo com fonte do jornalismo do SBT, segundo aqui o Notícias da TV, não foi bem isso que aconteceu. De acordo com essa versão, Marcão nem sabia que teria que deixar o público ou dividir o horário com o Datena. A decisão de colocar o Datena na cobertura a partir de 11 da manhã teria sido da direção de jornalismo. A Daniele Brandi já tinha sido deslocada para o local do acidente. De fato, ela fez a reportagem da rua, né, para fazer as entradas, e o Datena comandaria essa cobertura a partir dos estúdios. Ou seja, parece que foi uma falha de comunicação, porque a Daniele Brandi foi mandada para a rua,
assim como eu falei, né, que o Gotino foi na Record, mandado para fazer a reportagem ali a partir do local, e o Datena ia comandar ali o horário. Só que como o Datena foi embora antes das 11, que é o horário que ele ia entrar, teve que ser substituído aí pelo Darlison Dutra. Marcão do Povo e Datena aí não tem uma boa relação nos bastidores, e porque o Marcão ficou chateado, né, porque o Datena substituiu ele, não tá na hora, trocando assim ele, né, de volta para o primeiro impacto no final do ano passado. Datena não se conforma também, Daniel, inclusive, ó, em não ter um camarim exclusivo e ter que dividir esse camarim com outros apresentadores do jornalismo. Que bonito, hein? De acordo aí com o veterano, ele argumenta que tem comorbidades e que não pode dividir camarins. Segundo observadores nos bastidores do SBT, já há sinais grandes de desgaste entre Datena e o canal. Ah, mas pessoas com comorbidades, qual que é o problema que você... Comorbidade é o quê? Um asmático, infartado. Eu sou asmático, eu vou dizer, eu sou asmático desde que nasci. Logo, sou uma pessoa com uma comorbidade, não é? Tenho algumas preferências pelo fato de eu ser asmático. Mas isso não me impede, a não ser que, por exemplo, seja um camarim para fumantes. Aí eu também... Mas não pode fumar em lugar fechado. É que assim também, né? Essa situação de dividir camarim e tal, a gente sabe como que o Datena eu acho que ele é muito estrela. Ele era muito tratado a pão de ló. Datena, desculpa. Ele era tratado na Band como um rei, né? Ele fazia qualquer coisa que ele quisesse na Band. Não, alguém tem que colocar ele no lugar dele. Ele achou que seria a mesma coisa. Da mesma forma que quando ele foi pra Record, ele achou que ia ter a mesma liberdade que ele tinha na Band. O Datena, se eu não me engano, ele nem é jornalista, né? Se eu não estiver enganado, ele sequer é jornalista. As pessoas colocam ele como jornalista e, desculpa, tem muita gente que é jornalista aí na carteira, né? Que ganhou o título de jornalista pelo tempo de carreira. Mas você tem que estudar muito para ser jornalista. Às vezes, a experiência não conta muito. E eu acho que você ter anos de carreira, você ser uma cara conhecida, não faz você ter o direito, não te dá o direito de fazer tantas... Ai, meu Deus, é Deus do céu e eu na terra. Não, pelo amor de Deus. Tem que primeiro entender... O Datena não é competente a ponto de pegar uma base de microfone, saber ligar numa mesa, saber ligar essa mesa num sistema de transmissão, saber ligar esse sistema de transmissão lá na antena, saber ligar a câmera lá na antena. Ninguém faz nada sozinho, Ninguém faz nada. Exatamente isso. Ninguém faz nada sozinho. Se colocar esse senhor dentro de um galpão, que o SBT é um galpão, estúdios são galpões, coloca ele lá. Ele vai ser o quê? Uma pessoa aleatória, falando sozinha. Se cobrir, vira circo, se secar, vira hospício. É isso. Televisão é assim, gente. Se você tirar as câmeras, cobriu, vira circo, secou, vira hospício. É assim que funciona. Aqui, por exemplo, eu falando sozinho com o aparelho, por exemplo. Eu falando com pessoas e um aparelho. Eu olho... Não, eu tô falando com você. Mas tem toda uma estrutura para você poder me ver agora. Então ninguém faz nada sozinho. Não é assim, Datena. Um pouquinho mais de humildade. Eu acho que o Datena mudou de emissora, mas a humildade, eu não sei em qual lugar que ele deixou. Acho que não foi na Record, acho que não foi no SBT, acho que não foi na Band, e eu não vejo outro lugar. Vai sair da SBT, vai pra RTV? Porque se devia você ter ido pra Rede TV, tá? Se ele tá reclamando agora... E eu falei isso. Devia ter ido pra Rede TV, porque se ele desse os 2 pontos que ele dá na SBT, na Rede TV ele ia ser um sucesso. No SBT dar 2 pontos é fracasso. Aí iam amarrar ele com 7 anos de contrato, né? E não vão pagar, né? Ó, mas tá aí, então. Você que tá dizendo. Eu não tô dizendo nada, ó. Quem disse foi o Siqueira Júnior. A gente vai aqui, então, continuar cobrindo essa situação do Datena, porque realmente já demonstra que há uma séria treta nos bastidores, e não somente dele com o Marcão, mas dele com o jornalismo da emissora. Reforçamos mais uma vez, a gente falou que ia dar errado. O Papo de TV avisou. Olha, vai dar errado. Olha, esse horário aí, gente, né, é complicado. E está aí, podemos ver mais uma vez a gente acertando, porque não precisa ser muito especialista de TV para entender que existe concorrência forte no horário. O programa não começa antes dos concorrentes para poder bater de frente. E o Datena, a gente sabe que age como se ele fosse o rei.
a parada toda. E, não gente, tem que ter humildade, né? Senão não vai pra lugar nenhum. E como você falou, já tá no SBT e já tá dessa forma. Vai pra onde depois? Eu acho que o maior problema do Datena é a ingratidão. Eu acredito, eu vejo ele como um senhor ingrato. É uma pessoa que ganhou muito destaque e cospe no prato que come. E eu falo isso com a boca cheia. Sabe por que eu falo isso? A gente precisa condenar também aquelas empresas que exploram o trabalhador. Aquelas empresas que pagam A para o trabalhador e obrigam que esse trabalhador faça B, C e D. Mas no caso do Datena ali na Band, ele mal às vezes apresentava o programa dele, apresentava com pouco caso, quando ia, né? Porque às vezes ele nem queria fazer o programa dele. Aí saía, aí descumpria contrato, aí a Band aceitava de volta. Então foram várias oportunidades que ele teve, várias tentativas que foram frustradas, até a vez que ele realmente teve culhão. Porque, Datena, você falar as coisas lindamente no ar-condicionado, tendo seu carro blindado para poder sair, é maravilhoso. E tá tudo bem, você conquistou isso com o seu trabalho. Agora, eu já vi, durante esse período de Datena no SBT, eu já vi ele criticando o link que caiu, a repórter no meio da enchente e caiu o retorno de áudio da repórter. Ou seja, a repórter não ouvia o que as pessoas da equipe estavam falando. E ele criticando isso e brigando e falando, qualquer coisa eu ligo lá pra ela. Como se uma ligação dele resolvesse todo o problema do mundo, sabe? Pega seu celular, cria um canal no YouTube, vlog do Datena. Vamos ver se isso vai monetizar pra pagar o seu salário. E olha que tinha, não deu pelo certo. amor de Deus. Mas vamos lá, Daniel. Vamos girar aqui o nosso